Gente, ainda sobre a aprovação do novo arcabouço fiscal, que traz mudanças substanciais nas políticas econômicas e orçamentárias, nós vamos conversar agora com Melilo Diniz, que vai trazer para a gente as implicações de tudo isso que foi aprovado pela Câmara. Ele é analista político, também é advogado, participa sempre com a gente. Melilo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Jordevar, a todos da TV Pai Eterno. Estava com saudades. E é uma alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa, seja bem-vindo sempre. Melilo, eu queria primeiro pegar o placar. 423 votos a favor, 19 contra. Do ponto de vista político, o que isso significa para o governo? Uma grande vitória que começou a ser costurada ainda na transição de 2022 para 2023 e um momento histórico para o Brasil que conseguiu encontrar quase que um consenso absoluto de todos os atores da política nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, que optaram por uma modificação profunda nas regras fiscais. Basta lembrar que o teto fiscal que existia antes foi muito criticado por todos os governos, especialmente pelo último governo, porque impedia uma série de avanços orçamentários e resolução de políticas públicas. De toda forma, é uma grande vitória, Jordevan. Analisasse para a gente, porque veja só, essa proposta ela vai substituir aquele atual teto de gastos, não é isso? O que significa isso para o governo gastar e para investir? Você tira um governo que estava atrás das grades do teto fiscal e agora é um governo federal que tem correntes que ainda o atam a uma solidez fiscal, mas que permite, a depender da arrecadação, a depender da evolução da economia, a depender da redução dos gastos públicos, um maior investimento em políticas públicas. O que são políticas públicas? Saúde, educação, e no caso da educação tem um momento importante que é a retirada do Fundeb, que é o fundo destinado pela União aos estados e municípios para a educação básica e para a remuneração dos professores da educação básica. De todo modo, políticas públicas são também os temas da segurança pública, os temas da proteção da cidade, das questões fundiárias. Repito, esta amarra que era no teto fiscal uma grade, agora virou um conjunto de correntes que vai permitir uma maior liberdade na execução orçamentária. Mas mesmo assim, Melilo, tem metas, né? O governo tem que cumprir determinadas metas, né? Há uma solidez fiscal, essas metas são as correntes, Jordevar, a qual eu me refiro, e que vão permitir, com controle também da sociedade, também do Congresso, também do Tribunal de Contas da União e de todos nós da imprensa, especialmente vocês aí que fazem um trabalho tão fantástico de acompanhamento do dia a dia da política brasileira e da política aqui em Brasília, vamos nos permitir controlar. Agora, a ideia de que há um equilíbrio fiscal está mantida com um pouco mais de liberdade que foi concedido pelo Congresso Nacional com a aprovação do arcabouço fiscal. E veja, foram até mais severos. Como dizia a excelente reportagem da TV Pai Eterno, havia uma proposta do Senado, a chamada emenda Randolph Rodrigues, que colocava 40 milhões na mão do Executivo e isso foi retirado para proteger exatamente esse equilíbrio fiscal. Melilo, quando entrou esse ano, não havia recurso sequer para investimentos nas áreas sociais. Foi uma situação realmente complicada. Com essa situação agora, com esse novo arcabouço fiscal, como é que ficam as políticas sociais, principalmente esses programas que estão em andamento e precisam ser ampliados? Veja, Jordevar, do ponto de vista da legislação, ainda há que ser aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que vai ser encaminhada agora e vai ser destravada porque foi destravado o arcabouço fiscal. Do ponto de vista do discurso do governo federal, vão ser colocados mais recursos para as políticas sociais que são fundamentais. Vamos recordar que, apesar de nós compreendermos toda a dificuldade orçamentária... A votação na Câmara... O Brasil tem uma dificuldade muito grande com relação à parte da população que vive na pobreza e que tem fome. Então, eu creio que agora nós vamos, com essa liberalização do arcabouço fiscal, vamos ter condições de aprofundar as políticas sociais
na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Melilo, e quanto à questão dos juros? Hoje nós estamos com mais de 13% de juros ao ano, de acordo com a taxa Selic. Essa aprovação pode interferir e pode também ajudar a reduzir a taxa de juros no Brasil? O Brasil, Jordemar, continua como o país com o valor de juros reais maior do planeta. E é certo que vai ter que ser feita alguma coisa. Um país parecido com a realidade brasileira, que é o Chile, nosso irmão de América Latina, já reduziu 2 pontos, enquanto o Brasil reduziu somente meio ponto. E está dito nas atas do COPOM, do Conselho de Política Monetária do Banco Central, que com a solidez fiscal haverá uma tendência de redução desses juros. E a gente sabe, a gente que trabalha, a gente que precisa de vez em quando de um empréstimo, os que estão na linha de produção, as indústrias, o comércio, que sabe como está caro a tomada de dinheiro para poder investir em alguma coisa concreta, ou mesmo da dona de casa para poder parcelar aí um equipamento eletrodoméstico. Então, eu creio que é um bom momento da economia brasileira. Claro que a gente ainda vai ter que aprofundar algumas questões, mas me parece que o Congresso Nacional, quando trabalha junto com o Executivo e vice-versa, a gente consegue avançar. E, repito, é um momento histórico, porque esse tema estava encalacrado há pelo menos 8 anos, desde a última alteração do teto fiscal.